Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais essa videoaula de matemática. Eu sou Gilson com vocês. Para auxiliá-los na resolução da segunda atividade do segundo bimestre, eu elaborei uma lista com 5 exemplos com questões parecidas da atividade de vocês. Então vamos lá às questões. Tem a lista de atividades com 5 questões e eu criei umas questões paralelas com essa para poder explicar questão a questão. Então aqui você tem a possibilidade de ver como se faz cada uma das questões. Vamos lá. Então aqui, como vocês podem observar, trata-se da segunda atividade do segundo bimestre. Aqui é para ser entregue até o dia 27 de maio. E aqui são exemplos. Então são exemplos baseados na lista de atividades. Aí a primeira que eu tenho é essa aqui, ó, determine a equação reduzida da circunferência que tem raio 5 e centro menos 1 e 4. Então ele diz o seguinte, ele diz que eu tenho uma, veja só, isso aqui é num plano cartesiano, eu estou fazendo um esboço só para você ter uma ideia do que ele está falando, tá? É muito importante que você tenha uma visão do que a questão está dizendo. Ele está dizendo que tem um plano cartesiano, aqui o eixo x e o eixo y, não precisa você desenhar, você só precisa entender o que está acontecendo aqui. E tem o centro que é menos 1 e 4, então o centro vai ficar por aqui mais ou menos, ó, menos 1 e 4. E ele diz que o raio da circunferência é 5, quer dizer, tem uma circunferência aqui e a medida do centro até aqui, até a circunferência, é 5. 5 o quê? 5 centímetros, 5 metros, 5 milímetros. Aí depende muito da unidade que a questão está usando. Eu não estou amarrando essa questão aqui. Tá? Então é isso que ele está dizendo, que tem um plano cartesiano, tem uma circunferência, as coordenadas do centro dessa circunferência é menos 1 e 4, então ficaria uma coisa mais ou menos aqui. Né? O centro dela estaria no segundo quadrante. E o raio, ou seja, a medida do centro até a circunferência é 5. Então, é como se fosse um pneu da bicicleta, né? A roda da bicicleta. Aqui é o eixo da bicicleta, o eixo da roda. E o raio seria o quê? A medida do eixo até o aro da bicicleta. Né? Então é isso aqui. Okay? Mas ele quer o quê? Ele quer a equação reduzida dessa circunferência. Então vamos lá. Se vocês olharem lá na nossa apostila, você vai ver que a equação reduzida da circunferência é assim, ó, x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. E nessa equação reduzida, o que eu substituo? As coordenadas do centro, que é xc e o yc, né? Veja só, o centro, xc e yc. Então, as coordenadas do centro. Tem o x do centro e o y do centro. E o que é o centro? De novo aqui, só para a gente ter uma ideia da coisa. Se eu tenho uma circunferência, o centro é aqui. Ó. O centro é o ponto que tem a mesma distância da circunferência. Né? Ficando... Aí lembra sempre, quando falar em circunferência, lembra da roda da bicicleta. O centro é o eixo da bicicleta. Então o centro é um ponto, ele tem xc, ou seja, ele tem o x e ele tem o y, ok? Pessoal, a coisa não pode ser automatizada, você decorar como é que se faz, você tem que entender o que ele está dizendo. Então na minha equação reduzida, eu tenho x menos xc quadrado, y menos yc quadrado, que é igual ao raio quadrado. Então, xc e yc são as coordenadas do centro. E ele está me dando as coordenadas do centro? Sim, ó, aqui. Ó. Xc é menos 1, vai ficar aqui. Yc é 4, vai ficar aqui. E outra coisa que eu substituo é o raio. O raio vai ficar aqui. Ó. Então, eu substituo o xc, o yc, e substituo também o raio. Então eu vou copiar essa mesma equação, só que eu vou substituir já as coordenadas do centro e o raio. Esse menos aqui é da fórmula, ele tem que continuar, assim como esse menos aqui.
Eu só vou substituir o que eu estou circulando. O quadrado continua, entendeu? Então vamos lá. Substituindo x menos, quem é o xc? Menos 1. Então eu tenho que colocar assim, ó, menos 1. Eu preciso colocar no parênteses, porque esse menos da fórmula tem que existir, e como xc é menos 1, então ele fica menos 1 aqui. Continua ao quadrado, continua ao mais, abre parênteses. Estou repetindo tudo isso aqui, ó. O y menos, quem é o yc? 4. Como o yc é positivo, eu não preciso de um outro parênteses aqui, só coloco. Fecho parênteses ao quadrado, que é igual o raio. Agora o raio eu tenho 5. Raio ao quadrado, então 5 ao quadrado. Como se trata de equação reduzida, eu vou só resolver esse jogo de sinais aqui. Ó. Menos com menos dá mais, então vai ficar x mais 1 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Essa aqui é a equação reduzida da circunferência, que tem centro menos 1 e 4 e raio 5. Agora, dá uma olhada assim na equação reduzida. Veja só, xc é menos 1, então aqui ele vai ficar mais 1. YC é 4 positivo, então vai ficar 4 negativo aqui dentro. Como o raio é 5, aqui do outro lado vai ficar o 5 ao quadrado, então vai ficar 25. Aí é fácil você fazer essa relação. Ó. Então, menos 1, aqui fica mais 1, 4 positivo, aqui fica 4 negativo. E o raio ao quadrado, eu vou pegar o raio, multiplicar por ele mesmo, né? 5 vezes 5, e é 25. Essa é a equação reduzida da circunferência. Então, com isso, a gente já acaba a primeira, detona já a primeira questão. Vamos passar para a segunda. Bom, então, segunda questão aí dos nossos exemplos. Veja só, essa segunda questão ela vai ser muito parecida com a segunda questão lá da atividade mesmo. Lembrando que isso aqui são exemplos. Tá? Então, ele está me dando a equação reduzida de uma circunferência lambda, que é x mais 4 ao quadrado, mais y mais 4 ao quadrado, que é igual a 9. E ele está dizendo que isso aqui é a equação reduzida de uma circunferência, então determine o que ele quer. Ele quer o raio e o centro da circunferência. Pessoal, é importante você localizar bem o que a questão está pedindo. Então aqui ela pede o raio e as coordenadas do centro da circunferência. Então eu tenho aqui a equação reduzida da circunferência, ele quer as coordenadas do centro e ele quer também o raio. Ok? Bom, para eu encontrar isso aqui, o que eu faço? Eu vou pegar a equação reduzida lá na forma dela. É x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. E fazendo a comparação, eu tenho o quê? Que x menos xc é igual a mais 4. Menos yc é igual a mais 4. E o raio ao quadrado é igual a 9. Então, como fica isso? Menos xc é igual a 4. Como o xc está negativo, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Vai ficar assim, ó, menos o menos dá mais, menos o mais dá menos. Xc é menos 4. Então vamos lá agora para o YC. Menos YC é igual também a 4. Como o YC é negativo, eu também vou multiplicar por menos 1. Então, menos com menos dá mais, YC positivo. Menos com mais dá menos. YC também é menos 4. Como eu faço para encontrar o raio? Olha aí, raio ao quadrado é igual a 9. Então, raio ao quadrado é igual a 9. Na inversão de operação, se eu tenho uma potência aqui no primeiro membro, isso aqui vai passar como raiz. Então vai ficar assim, ó, R é igual a raiz quadrada de 9. Quem é a raiz quadrada de 9? É o número que vezes ele mesmo dá 9. Então 3 vezes 3, 9.
Então, raiz quadrada de 9 é 3. Com isso, eu já tenho aqui, ó, centro, menos 4 e menos 4, porque o centro é xc e yc. Então, xc, yc, e o raio é igual a 3. E aí, com isso, a gente já resolve a segunda questão. Agora, observe uma coisa interessante aqui. Ó. X mais 4 ao quadrado, y mais 4 ao quadrado. Bom, o centro, se x está acompanhado com um número positivo, o centro é esse mesmo número, só que negativo. Olha aí. Mais 4, então menos 4. E o YC? Se aqui é mais 4, ele vem menos 4. Se fosse menos 4, ele vem mais 4. Sempre é o contrário. Por que é o contrário? Exatamente dessa comparação aqui. Olha, olha aí, eu vejo que XC ele tem um negativo. Então ficaria assim, ó, menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Ok? Só para fazer de uma forma bem prática. E o raio é esse número aqui, tirado a raiz dele. Ó. Então, se é 9, é um 3 vezes 3, então é 3. Okay? Fazendo assim uma praticidade na coisa, de forma bem prática. Então, o centro. Veja que o centro é xc e yc. Por isso que eu comparei aqui com a nossa fórmula que foi deduzida anteriormente. Então, centro, menos 4, raio igual a 3. Acabou a segunda questão. Vamos passar para a terceira agora. Vamos então aí à nossa terceira questão da atividade. Lembrando que nós estamos trabalhando com exemplos aqui, né? Então, são exemplos. Determine o ponto em que a circunferência lambda, aí tem a equação reduzida dela aqui, o ponto em que ela intercepta o eixo OX. Então vamos entender primeiro o que ele está dizendo aqui nessa questão e o que ele está querendo. Veja que ele está dizendo aqui para nós, ó. Determine o ponto, então ele quer um ponto, veja só, um ponto em que essa circunferência intercepta o eixo X, ok? Então vamos passar para o quadro. Aí eu tenho a equação, ó. Então aqui a equação reduzida da circunferência, e ele quer saber onde que essa circunferência intercepta o eixo X. Veja só, vou fazer um rascunho aqui meio grotesco, uma representação, só para a gente entender o que está acontecendo aí, o que ele está pedindo. Então eu tenho aqui o eixo Y. O eixo Y é a origem, esse eixo todinho assim, de O para Y. Porque dá origem ao eixo. A mesma coisa acontece aqui, ó, o eixo OX, porque dá origem para o eixo X. Aí se eu pegar essa circunferência aqui e representar no plano cartesiano, ela vai ficar assim. Ó. Então eu tenho centro. Se aqui é positivo, então o centro é menos 3 e aqui é negativo, então é positivo. E o raio? O raio é a raiz 16, que vai ser 4. Então menos 3 e 2. Vamos colocar menos 3 aqui, 2 mais ou menos aqui. Só para ter uma ideia, para visualizar o que está acontecendo. Olha aí. Então o centro vai estar aqui. E ele me dá o raio 4, o raio de tamanho 4 da circunferência. Então o raio estaria mais ou menos por aqui. Ó. Aí veja só, a minha circunferência ela corta o eixo X. Ó. É isso que ele está querendo, é onde ela pega no eixo X. Vou chamar isso aí de ponto P. Bom, se esse ponto P está em cima do eixo X, eu não sei quem é o valor de X, mas eu sei que o Y dele é 0, porque está em cima do eixo X. Então eu já posso dizer que esse ponto P, aonde a circunferência intercepta o eixo X, é X e 0. Eu não sei quem é o X dele, mas eu sei que o Y é 0, porque o ponto P está em cima do eixo X. Ok? Então é baseado nessa informação que eu vou encontrar em esse danado desse ponto. Então eu já posso dizer o seguinte, ó, o ponto em que a circunferência lambda intercepta, ou seja, onde ela corta o eixo OX é P, é X e 0.
Então eu tenho que encontrar o valor de x. Eu já sei que o y dele é zero. Mas quem é o x? Vou encontrar agora. Veja, esse x que ele está falando aqui, na equação é esse aqui, ó. E esse y da equação é esse valor aqui. Então eu vou pegar esses aqui e substituir na equação. Então vai ficar assim: x mais 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 16. X eu não sei quem é, mas o y eu sei que é zero. Então, tirei daqui. Aí vamos resolver o que tem aqui. Perceberam? Eu tenho uma equação onde só aparece uma variável, então é fácil de resolver. Então vai ficar x mais 3, veja só, x mais 3 ao quadrado é x mais 3 duas vezes, então x mais 3 vezes x mais 3, mais 0 menos 2 é menos 2, que é igual a 16. Resolvendo esse produto aqui, eu tenho que aplicar a propriedade distributiva. Então esse x multiplica esse, depois multiplica por 3. Esse 3 aqui vai multiplicar o x, depois vai multiplicar o 3. Propriedade distributiva. Então, x vezes x é x ao quadrado. X vezes 3 é 3x. Agora a vez do 3. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, 9. Mais menos 2 ao quadrado é 4. Veja só, por esse x ao quadrado, eu já sei que vai dar uma equação de segundo grau. Então eu vou pegar esse 16 que está do lado de lá, está no segundo membro, e vou trazer para o primeiro. Se ele é mais, ele vem para cá menos. E o que ficou no segundo membro? Se eu tirei o 16, não ficou nada, é zero. Agora organizando aqui, ó, x ao quadrado, eu repito. Esses dois aqui dá de juntar, 3x mais 3x, 6x. E agora resolvendo aqui, ó, 9 mais 4 dá 13, 13 menos 16 dá menos 3, que é igual a zero. E com isso eu encontro a equação de segundo grau completa. Então eu vou usar a fórmula de Bhaskara para resolver. O que eu estou procurando? Eu estou procurando esse valor de x aqui. Bom, como a minha equação de segundo grau ela é completa, eu vou precisar usar a fórmula de Bhaskara. Para isso eu vou destacar os coeficientes. A, quem está na frente do x quadrado. B, quem vem junto com x. E o C é o cara que vem sozinho. Menos 3. E aí eu começo com a fórmula de Bhaskara, né? Delta é igual a b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. B quadrado, 6 ao quadrado. 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3. 6 ao quadrado é 36. Isso aqui é uma multiplicação só, então menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 3, 12. Delta é igual a 48. Okay? 48 não tem raiz exata, então eu vou trabalhar com a aproximação dela aí. Agora procurando x. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Estou usando a fórmula de Bhaskara. Quem não lembra aí vai olhar lá no primeiro ano. Menos b. Então, menos o b. Menos 6. Mais ou menos a raiz de delta. Então, mais ou menos a raiz de 48 sobre 2 vezes o a. 2 vezes o 1. Né? Vou destacar aqui para não misturar. Então, continuando. X é igual a menos 6, mais ou menos. Raiz de 48 eu não tenho, mas dá para eu simplificar isso aqui. Ó. Então eu vou pegar o 48 por 2, que dá 24, dividido por 2, que dá 12, por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. Pessoal, eu estou fatorando o 48. Dividir por 2, por 2, por 2. Se eu já tivesse a raiz quadrada aqui de 48, eu já colocava direto. Por exemplo, se fosse 49, é 7. Eu já colocava direto.
Mas como não tem a raiz, eu vou simplificar. Então, aqui vai ficar assim, ó. Raiz de 48 é igual. Como o índice aqui é 2, então eu vou juntar de 2 em 2. Vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado vezes 3. Expoente igual ao índice, esse aqui sai, então vai ficar 2. Esse aqui também sai, vai ficar 2. 4. Olha aí, pessoal, raiz quadrada de 48 é 4 raiz de 3. Então aqui onde fica menos 6 mais ou menos a raiz de 48, vai ficar mais ou menos 4 raiz de 3 sobre 2 vezes o A é 2. Se você não entendeu isso aqui, você procura simplificação de radicais. Esse é o conteúdo que você tem que estudar para entender isso aqui. Só lembrando, eu só estou fazendo isso porque o 48 não tem raiz exata. Com certeza, a questão que você está fazendo lá na sua atividade vai ter uma raiz exata. Aí só é tirar a raiz aqui e colocar o valor aqui assim. Vai ser mais simples do que esse meu. Então, continuando. Veja que eu tenho mais e menos, então eu vou separar. X uma linha, menos 6 mais 4 raiz de 3 sobre 2. Veja, se aqui tem mais e menos, então x uma linha eu vou chamando de mais. Aqui. Menos 6. Veja só. Como eu tenho menos 6 e 4 raiz de 3 dividido por 2, eu vou fazer a divisão. Menos 6 dividido por 2, menos 3, mais 4 dividido por 2, 2 raiz de 3. Esse aqui é o valor de x uma linha. X duas linhas. É isso aqui, só que usando o negativo. Então é menos 6, menos 4 raiz de 3 sobre 2. Mesma coisa, olha. Eu vou dividir esse aqui e dividir esse aqui. Então vai ficar menos 3, menos 2 raiz de 3. Esse é o x duas linhas. E aí, o que eu encontrei aí? Veja que ele pergunta lá na nossa questão qual é o ponto em que o eixo x intercepta, e que a circunferência intercepta o eixo x. Então são dois pontos. Intercepta no P1, que é menos 3 mais 2 raiz de 3 e 0, e no P2. P2 é esse aqui, ó. É o menos 3 menos 2 raiz de 3 e 0. Então são esses dois pontos aqui, é o ponto em que ela intercepta o eixo x. Pessoal, e esse ponto ele deu assim porque ele é quebrado. Eu vou mostrar para vocês no GeoGebra como é que fica isso. Pessoal, e aqui só para que a gente possa ver melhor o que eu estou falando lá. Olha só. Então aqui eu tenho o centro da circunferência. Aqui, ó. Aqui o raio é como ele disse, o raio mede 4. Agora, olha aqui onde ela corta o eixo x. Ó. Corta nesse ponto, intercepta aqui e intercepta aqui. Ó. Veja que não está inteiro, está entre o 0 e o 1. E intercepta também aqui entre o menos 7, o menos 6 e o menos 7. Por isso que deu aquele número quebrado. De vocês, com certeza, vai dar um número inteiro. Quarta questão é da Universidade Federal da Bahia. Está modificada essa questão aqui. Ó. Ele diz para mim o seguinte, ó, sendo M e N dois pontos, determine a equação reduzida da circunferência ao lado. Então, olha só, eu tenho a circunferência aqui do lado, ponto M e o ponto N. E ele quer a equação dessa circunferência. Bom, o que eu sei disso aí? Eu só sei que o ponto M, coordenada menos 3 e 0, e o ponto N é coordenada 1 e 2, 1 e 0, né? Então, o que eu preciso para determinar a equação reduzida? Eu preciso do centro e do raio. O centro vai estar aqui no meio, ó. Já dá para eu saber quem é. Então, ele está no meio aqui, ó. E o raio? O raio vai ser a distância daqui até aqui, ó. Né? O raio é a distância daqui a aqui. Vamos ver no quadro isso aí como é que fica.
Bom, então eu tenho aqui a circunferência, aqui plano cartesiano, né? E ele diz o seguinte, que as coordenadas do ponto M é menos 3 e 0. Então, menos 3 e 0. E ponto N é 1 e 0. Então, ele quer a equação reduzida da circunferência. A equação reduzida é essa aqui, ó. X menos xc quadrado mais y menos yc quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Eu preciso substituir as coordenadas do centro e o raio para eu poder encontrar a equação reduzida. Bom, a primeira coisa que eu vou procurar vai ser as coordenadas do centro. Veja que nesse desenho aqui dá para perceber que isso aqui é diâmetro. Olha aí. É o diâmetro da circunferência. Então, como é que eu vou fazer para encontrar o centro dela aqui? Eu vou pegar metade desse segmento aqui. Ó. Então, eu posso dizer que o centro da circunferência é igual ao ponto médio. O ponto médio vai ser o quê? Ou melhor, o x do ponto médio. Né? Veja que ela está no eixo x. Então, xc vai ser igual ao xn, que vai ser o quê? Do ponto médio aqui, né? Vou até colocar assim para não confundir. Ponto médio, eu vou colocar essa barrinha aqui em cima, tá? Então vai ser o xn mais o xn dividido por 2. Veja que eu estou falando que o x do centro é igual ao ponto médio. É o x do ponto médio. Por isso que eu estou pegando xn, esse e esse. Então eu posso dizer que o xc vai ser xm menos 3 mais xn, que é 1. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2, dividido por 2, que dá menos 1. Opa, isso aqui é o xc, menos 1. Falta o que mais? O YC. Mas se você olhar, o centro está em cima do eixo X. Então o centro, o YC dele é 0. Está em cima do eixo X, o Y é 0. Então eu já tenho o centro. Centro menos 1 e 0. Então já dá para substituir aqui. Ó. Agora eu preciso do quê? Do raio. O raio vai ser o quê? A distância do centro até o ponto médio aqui, até o ponto M aqui. Olha aí, mas ele já está dizendo aqui que é menos 3 esse ponto aqui, né? Aqui é menos 3. Mas veja só, daqui para cá não é 3. Eu preciso calcular essa distância. Então eu vou calcular a distância do centro até o ponto M. Distância do centro ao ponto M. Aí eu vou usar a fórmula de distância de dois pontos, que é xm menos xc ao quadrado, ym menos yc ao quadrado. Tudo isso tirando a raiz, né? Veja, isso aqui que eu estou procurando é a distância do centro ao ponto M. Do centro ao ponto M. É o raio. É a mesma coisa do raio. Substituindo, quem é o xm? Menos 3. Menos 3 menos o xc. Xc é menos 1. Ym menos yc. Ym é 0. Yc também é 0. Então isso aqui vai dar 0. Não preciso nem fazer. Para bem aqui mesmo. Veja que o raio é a mesma distância do C ao M. Então o raio vai ser menos 3, menos com menos dá mais ao quadrado. Menos 3 mais 1 dá menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4, raiz de 4, 2. Então o raio é 2. Olha aí, eu já tenho as informações. Eu tenho o centro é menos 1 e 0 e o raio é 2. Olha o centro aqui, ó. Menos 1 e 0. Esse é o centro. Veja só, menos 1 para menos 3 daria 2. Ó. Olha aí, menos 1. Menos 2, menos 3. Realmente o raio é 2. É o que a gente achou aqui.
Então eu já tenho o centro, já tenho o raio, então substituindo agora os valores que eu tenho. Raio é 2, eu vou substituir aqui, olha aí. Né? XC menos 1 eu vou substituir aqui, e YC é 0 eu vou substituir aqui. Então eu vou reescrever essa equação. Lambda x menos xc menos 1 quadrado. Veja só, esse menos é o da fórmula e esse menos está aqui. Ó. Então tem que aparecer os dois. Mais y menos yc. Yc é 0 ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. 2. Menos com menos dá mais. Y menos 0 vai dar y. Então y ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Essa aqui é a equação reduzida da circunferência na questão 4. Ok? Passemos então à questão 5. Caiu na Universidade Federal do Espírito Santo. Foi modificada. Ela diz aqui, ó. Determine o centro e o raio da circunferência que passa pelos pontos A, B e D. Então são 3 pontos. E aí eu tenho uma circunferência que passa nesses 3 pontos. Vamos ver como é que fica isso. Para visualizarmos isso aí, eu vou representar esses pontos no GeoGebra. Eu vejo que ele diz que é o ponto 3 e 1. Então A é 3 e 1. A está aqui. O ponto B é menos 4 e menos 1. Então menos 4 e menos 1. E o ponto C, e o ponto D, melhor dizendo, é 2 e menos 4. Então é 2 e menos 4 aqui. Olha como é que ficaria a circunferência. Então essa aqui é a circunferência que ele está falando. Veja que ela passa no ponto A, que é 3 e 1. Passa no ponto B, que é menos 4 e menos 1. E passa no ponto D, que é 2 e menos 4. Essa é a circunferência. Ele quer a equação. Veja que aqui ele está me dando, aqui do lado esquerdo, no canto superior, ele está me dando a equação. Então vamos determinar essa equação. Então passando aqui para o nosso quadro, olha qual é a ideia da coisa. Vou fazer aqui um rascunho novamente. Eu tenho uma circunferência e ela tem 3 pontos. Vamos dizer que seja aqui, aqui e aqui. Aí, ponto A, ponto B e ponto D. O centro dessa circunferência, o que eu preciso para determinar a equação? Eu preciso das coordenadas do centro e do raio. É isso aqui que eu preciso. Então a primeira coisa que eu vou procurar é o centro. O centro dela vai estar aqui. Eu não sei quais são as coordenadas. Eu chamo ele só de XC e YC por enquanto. Mas o que eu sei? É que a distância daqui do centro até o ponto B é a mesma distância do centro ao ponto D e a mesma distância do centro até o ponto A. Então é baseado nessa informação. Eu posso dizer que a distância do centro ao ponto A é igual à distância do centro ao ponto B, que é igual à distância do centro ao ponto B. Não é o raio? O centro não está bem no meio? E essa distância não é o raio? O raio tem que ser do mesmo tamanho? Então eu posso dizer que as distâncias são do mesmo tamanho. Então, baseado nessa informação, é que eu vou resolver essa questão aí. Então eu vou pegar essas duas relações aqui. Eu vou pegar a distância do centro ao ponto A, que é igual à distância do centro ao ponto B, distância do centro ao ponto B, que é igual à distância do centro ao ponto D. Veja que eu tenho duas equações aqui que eu vou montar. Então eu vou utilizar o método aí para resolver sistema linear. Vou montar esse sistema aqui. Então montando meu sistema. A primeira relação é essa aqui, ó. Distância do centro ao ponto A. Vai ser o quê? X A menos XC ao quadrado mais YA menos YC ao quadrado, que é igual a distância do centro ao ponto B.
Distância do centro ao ponto B é xb menos xc quadrado, yb menos yc quadrado. É a primeira relação. Estou usando a fórmula de distância de dois pontos. E essa segunda aqui, ó, distância de C até B. Essa mesma aqui, ó. Eu vou só repetir o que está ali. Xb menos xc quadrado mais yb menos yc quadrado, que é igual a distância de C até B. Então, xb menos xc quadrado mais yb menos yc quadrado. São duas equações aqui, ó, que eu vou encontrar. Bom, vou substituir agora esses valores aqui, tá? Então, substituindo xa menos xc, aqui, ó. xa é 3, xc é do centro, eu não sei quem é, vou só chamar de x, ya é 1, yc eu também não sei, vou só chamar de y, e é igual, agora aqui vem yb, ou xb, menos 4, xc eu não tenho, então é 0, então é x, não tenho, deixa só x, yb é menos 1, yc eu não tenho, fica só y. Agora a segunda aqui de baixo. Veja que essa daqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Então eu vou só pegar isso aqui e vou repetir aqui. Menos 4 menos x ao quadrado, menos 1 menos y ao quadrado. Isso aqui é a distância de C até B. Né? Agora aqui, ó. xd é 2, xc eu não tenho, é só x, yd é menos 4, yc eu não tenho, então é só y. Então, continuando aqui, ó. Veja só, se eu tenho raiz quadrada no primeiro membro e raiz quadrada no segundo membro, eu posso simplesmente cancelar essas raízes quadradas. E aqui também. Então não vai ficar mais com raiz, vai ficar só o que está dentro do radical, só o radicando, né? Aí eu vou começar a resolver isso aqui, ó. 3 menos x ao quadrado é 3 menos x vezes 3 menos x, mais 1 menos y ao quadrado é 1 menos y vezes 1 menos y, que é igual, mesma coisa do outro lado, ó. Menos 4 menos x ao quadrado é menos 4 menos x vezes menos 4 menos x, mais menos 1 menos y ao quadrado é menos 1 menos y menos 1 menos y. Aqui embaixo a mesma coisa, eu cortei o radical e vai ficar só isso aqui, ó. Veja que isso aqui é igual a isso aqui, então é só repetir. Né? Menos 4 menos x ao quadrado, menos 4 menos x vezes menos 4 menos x, mais menos 1 menos y ao quadrado, menos 1 menos y, menos 1 menos y. Aqui também, olha, 2 mais x ao quadrado, 2 menos x ao quadrado, 2 menos x, 2 menos x, menos 4 menos y ao quadrado é menos 4 menos y, menos 4 menos y. E agora vamos resolver aqui essas multiplicações, né? Veja só, isso aqui, ó, é uma multiplicação, isso aqui é outra, aqui é outra. E tudo nós vamos usar a propriedade distributiva. Olha aí. Então, esse vai multiplicar o primeiro, depois o segundo. Esse primeiro, depois o segundo. Vamos fazer todos eles. Então vamos começar. 3 vezes 3 dá 9.
3 vezes x menos 3x, menos x vezes 3 é menos 3x, menos x vezes menos x, mais x ao quadrado. Menos com menos dá mais. Mais, mesma coisa aqui, olha. Aqui 1 vezes 1 dá 1, menos y, aqui o menos y, mais y quadrado, que é igual, menos 4 vezes menos 4 dá 16 positivo, menos 4 vezes menos x dá mais 4x, aí aqui mais 4x, mais x quadrado, aqui dá mais 1, mais y, mais y, mais y quadrado. Veja que eu estou fazendo o jogo de sinais aí já. Viu? Aqui a mesma coisa, olha. Mais 16, mais 4x, mais 4x, mais x quadrado. Aqui, mais 1, mais y, mais y, mais y quadrado. 2 vezes 2, 4, menos 2x, menos 2x, mais x quadrado. 4 vezes 4 é 16, positivo, porque é menos com menos. Aqui também dá positivo, mais 4y, mais 4y, mais y quadrado. Continuar aqui em cima. Então aqui eu vou fazer o seguinte, já vou seguir uma ordem aqui na coisa. Aqui, ó. Y quadrado. Aqui o x quadrado também vou colocar lá em cima. Mais x quadrado. O que mais? Esse menos 3x com menos 3x dá menos 6x. Então, já estou organizando ele. Menos y com menos y, menos 2y. E 9 com 1, 10. Que é igual. Eu vou trabalhar aqui do outro lado também. Eu vou colocar primeiro o x quadrado, depois o y quadrado. Aí eu vou somar o x. 4x com 4x, 8x. Os y, 2y. Quem não tem letra? 16 menos 17. Então, 16 menos 17. Fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vou colocar o x, aqui, ó, x quadrado. Primeiro, como eu coloquei o y aqui, vou colocar primeiro o y também. Porque aqui eu tenho o y quadrado, mais do x quadrado. Os x dá 8x aqui, né? 8x. E agora 16 mais 1, 17. Opa, falta o y. Mais 2y aqui. Mais 17. 17 porque é 16 com 1. Do outro lado. X quadrado. Aqui. Y quadrado. Aqui. Aí eu tenho o quê? Menos 2x com menos 2x, menos 4x. Aqui dá 8y. E aqui vai dar 20. 4 com 16. Vou pegar agora tudo que está no primeiro membro, no segundo membro, e passar para o primeiro. Tanto na de cima como na de baixo. Então vai ficar y quadrado. Olha aí esse y quadrado aqui. Menos y quadrado. Mais x quadrado. Vou fazer esse aqui, está mais ou em menos. Menos x quadrado. Menos 6x. Menos 8x. Vou trazer ele para cá.
Estou colocando um do lado do outro já para adiantar minha soma. Menos 2y mais 2y, então vem menos 2y também. Mais 10. Aí esse aqui vem mais, está mais 17, vem menos 17, que é igual a zero. Fazer a mesma forma de baixo. Perceberam? Eu vou colocar o y quadrado. Eu vou lá do outro lado e já vou pegar o y quadrado e trazer para cá. Ele está mais, ele vem menos. Agora o x quadrado. Só repetir. Agora eu vou lá pegar o de lá. Está aqui, vem mais, então vem menos. Repetir mais 8x. Olha, está menos 4x, então vem mais 4x. Repetiu 2y. 8y, então mais vem menos. 17 positivo. Então 20 está positivo, vem trocar negativo. Aí, passei todo mundo para o lado de cá. Agora veja só. Se eu tenho y quadrado com menos y quadrado, desaparece. X quadrado menos x quadrado também desaparece. Aí vai ficar o quê? Menos 6 com menos 8. Menos 6x com menos 8x, menos 14x. Menos 2y com menos 2y, menos 4y. Mais 10 com menos 17, menos 7, que é igual a zero. Vamos para de baixo. A mesma coisa aqui, olha, o y quadrado menos y quadrado dá zero. X quadrado menos x quadrado também dá zero. Então vai ficar só isso aqui, ó. Aqui vai dar 12, porque dá para juntar x com x, 12x positivo. E aqui vai dar menos 6y. Subtrai do sinal do maior. E aqui também subtrai. Então dá menos 3, que é igual a zero. Olha como ela ficou menorzinha, né? Pessoal, não sei se vocês lembram lá do segundo ano, mas isso aqui é um sistema linear. Eu vou resolver esse sistema linear aqui. Então eu vou pegar esses termos independentes e vou passar para o segundo membro aqui. Então vai ficar assim. Menos 14x menos 4y, que é igual a 7 positivo. Ele está menos, passou para o segundo membro mais. Olha, de baixo eu vou só repetir, 12x menos 6y menos 3, que é igual a zero. Então veja só, eu tenho um sistema linear aqui, eu vou resolver pelo método de Cramer. Regra de Cramer. Regra de Cramer, eu vou calcular primeiro o determinante na matriz D, formada só pelos coeficientes aqui das letras. Aqui, desculpa, aqui igual a 3. Né? Está no segundo membro, primeiro membro negativo, passa positivo. Então eu vou pegar os coeficientes aqui e vou montar uma matriz. Então ela fica menos 14, aqui menos 4, estou pegando só os coeficientes. 12 menos 6. Calculando esse determinante D, vai ficar menos com menos dá mais, então 14 vezes 6. 6 vezes 4, 24. Vezes 6, 6, com 2, 8. 84. 4 vezes 6, 24. 4 com 2, 2, beleza. Aí menos, aqui 12 vezes menos 4, que vai dar menos 48. Então D vai ser igual a 84, menos com menos dá mais, 48. D vai ser 84 mais 48. 8 com 4 dá 12. 4 com 8 dá 12, mais 1, 13. Então, determinante D, 132. A gente guarda essa informação aqui que a gente vai utilizar quando for calcular o x. O que eu estou procurando? O valor do x e do y. Então agora eu vou calcular a matriz dx, a incompleta. Como é que eu acho a dx? Em vez de usar essa coluna com menos 14, 12, eu vou pegar 7, 3. Então, aí eu repito, menos 4, menos 6. Pessoal, eu estou usando regra de Cramer. Você pode procurar isso lá no segundo ano que você vai encontrar. Então, dx vai ser 7 vezes menos 6, menos 42, menos 3 vezes 4, menos 12. Então, dx vai ser menos 42, mais 12.
dx menos 42 mais 12 é menos 30. Então eu já tenho também dx. E da mesma forma eu procuro dy. Eu vou usar essa matriz aqui primária e na coluna de y, por que eu chamo isso aqui de coluna de y? Porque é dos coeficientes de y. Então eu tiro a coluna de y e coloco os termos independentes. Ela ficaria assim, ó. dy vai ser igual menos 14 e 12. E aí, em vez de usar a coluna de y, que é menos 4, menos 6, eu vou usar 7 e 3. 7 e 3. E aí eu calculo dy agora. Separar aqui. Então, 14 vezes 3, 3 vezes 4, 12, 1 vezes 3, 3 com 4, dá menos 42, menos 7 vezes 12. 2 vezes 7, 14, 1 vezes 7, 7, com 1, 8, 84. Vai ser isso mesmo. 2 vezes 7, 14, 4 vai 1, 1 vezes 7, 7 com 8. Isso mesmo. Então, dy vai ser igual a menos 42 com menos 84, vai 2 com 4 dá 6, 4 com 8, 12. Vai dar menos 126. Então, eu já tenho o dx e tenho o dy. Aí, o que eu faço agora para encontrar o x e o y? X vai ser dx sobre d. Então, x é menos 30 sobre d, que é 132. Que não dá para dividir, mas dá para simplificar. Dá por 2, dá por 2. Então vai dar menos 15 sobre 66. 66. Deve ser isso mesmo. 13 por 2 dá 6, vezes 2, 12, 1, 2, 6. Deve ser 12, isso mesmo. Então aqui ainda dá por 3, ó. Dá para simplificar por 3. 15 por 3 dá menos 5. E 66 por 3 dá 22. Então o x é menos 5 sobre 22. Esse x que eu estou procurando, o x lá da questão, né? Que é do centro. Ok? É o xc. Então agora eu vou procurar o y. O y vai ser o dy sobre d. Pessoal, esse método de resolver sistema linear serve para qualquer sistema. Então dy é 126, menos 126, né? Aqui. Menos 126 sobre o d, que é de 132. Também dá para dividir por 2. Vai ser menos 126 por 2, vai dar 63. 132 por 2, a gente já viu que dá 66. Ainda dá de simplificar, dá de dividir por 3 isso aí. Eu vou apagar isso aqui porque eu preciso do espaço, tá? Mas a gente já sabe que dy é menos 126. Então eu vou continuar aqui. Y vai ser, dá por 3 aqui, né? 63 por 13, 6 por 3 dá 2, dá 21. Menos 21 sobre 66 por 3 vai dar 22. 22. 22. Então tá aqui, eu posso dizer que o centro é menos 5 sobre 22 e menos 21 sobre 22. Esse é o centro. Voltando rapidinho lá para o nosso esboço, só para a gente não se perder, eu tenho o centro, aí eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B e eu tenho o ponto D. Então veja só, agora eu preciso, ainda para montar a minha equação, que é x menos xc quadrado mais y menos yc quadrado, que é igual a r quadrado, eu já tenho o centro, né? Eu já tenho as coordenadas do centro, que é o xc, eu já tenho o yc, agora eu preciso do raio. O que vai ser o raio? O raio é a distância do centro a qualquer ponto, ao ponto A, ou ao ponto B, ou ao ponto D. Eu escolho. Então eu vou pegar aqui, ó, distância do centro ao ponto A.
Centro, as coordenadas são essas aqui. O ponto a questão me dá as coordenadas do ponto A, ela diz que é 3 e 1. Então vai ficar a distância do centro ao ponto A, ok? Veja que eu estou procurando o raio. O raio vai ser a distância do centro ao ponto A. Bom, então eu tenho que o raio vai ser a distância do centro ao ponto A. Distância do centro ao ponto A, vou usar a fórmula de distância dos pontos. Vai ser xc, melhor, como C com A, né? xa menos xc, ya menos yc ao quadrado. Então eu posso dizer que o raio vai ser, substituindo agora, xa 3, menos, aí com esse menos vai ficar mais, xa menos xc, então 5 sobre 22 ao quadrado, mais ya é 1, menos yc, então esse menos com esse menos dá mais yc 21 sobre 22 ao quadrado. Pessoal, aqui não tem denominador, então ele é 1. Aí vai ficar 22 vezes 3, que vai dar 66 mais 5 sobre 22. Isso tudo ao quadrado. Mais, aqui é a mesma coisa, 1 vezes 22 dá 22, mais 21 sobre 22 ao quadrado. 66 mais 5 dá 67 sobre 22 ao quadrado, mais 21 mais 22 dá 43 sobre 22 ao quadrado. Dá um negócio meio louco aqui, né? Mas o de vocês, pessoal, não se espantem não, o de vocês vai dar inteiro. É porque o meu eu peguei uns números aleatórios aí. Aí eu vou fazer 67 ao quadrado e 22 ao quadrado. Vamos ver quanto dá. 67 ao quadrado, 4.489 sobre 22 ao quadrado. Esse aqui. 22 ao quadrado. 484. Mais, aqui ó, 43 ao quadrado agora. 43 ao quadrado. 1.849 sobre 22 ao quadrado é 484. Aí na raiz, continua na raiz. Então o raio vai ser igual. Aqui eu posso repetir o denominador, que é 484, e somar os numeradores. Então vai somar 4.489, 4.489 mais 1.849. Então vai dar 6.338. O raio vai ser isso aí. Dá para simplificar. Eu vou simplificar logo por 2 aqui, para ver como fica. Esse aqui também. Então 6.338 dividido por 2 dá 3.169. 484 dividido por 2 dá 242. Só isso não tem raiz exata, né? Aí eu vou deixar desse jeito mesmo. Vou trabalhar com isso. Aqui não vai dar para dividir por 3. Isso aqui não dá por 3. Esse aqui 2, 8. Não dá por 2. Então deixa isso mesmo. Então esse aqui é o raio. Vou colocar aqui o centro e raio. Raiz quadrada de 369 sobre 242. E é isso que a questão quer. A questão quer o centro, então está aí menos 5 sobre 22, e o raio, menos 21 sobre 22, esse aqui é o centro, né? xc, yc, e o raio é isso aqui, ó. O raio é 369, 242. Está aí, acabou. Pessoal, o de vocês vai dar inteiro aqui, aqui também vai dar inteiro, vai ser bem mais fácil de vocês. E assim a gente encerra aí o rol de questões da segunda atividade, lembrando que são exemplos.
os números que vocês vão se deparar aí quando estiver fazendo a atividade de vocês, com certeza são números menores, números, cálculos menores e tal. Então façam com bastante atenção, revejam os vídeos quantas vezes for necessário. Um bom estudo para vocês. Fui.